aula de hoje é sobre imagem fotográfica. Fotografia, ela vem do grego photos, que significa luz, e grafos, grafia. De modo bem simples, fotografia significa escrita ou desenho de luz. Foi o francês Nicéphore Niepce quem fez a primeira imagem fotográfica que se tem registro. Mas foi o Louis Daguerre quem aprimorou a técnica dele. Ele desenvolveu um aparelho chamado daguerreótipo, que permitia capturar as imagens com uma melhor definição. Aqui nós temos uma imagem, tá, de um daguerreótipo de 1843. O daguerreótipo é o principal precursor das máquinas fotográficas. Hoje em dia existem muitos tipos de máquinas fotográficas e a principal semelhança entre elas é a lente, né, que tem a função de proporcionar imagens nítidas e de focá-las. E uma diferença bem importante entre as máquinas fotográficas é o sistema, quanto ao uso do sistema delas. Então a gente tem dois modelos para mostrar aqui, que é o analógico e o digital, né? Uma máquina fotográfica digital, ela captura a imagem e depois ela transforma essa imagem em uma sequência gravada em uma memória digital. Quando você usa uma câmera digital, você tem a oportunidade de ver a foto sendo tirada naquele momento. Você vê como a foto ficou, se ela não ficou boa, você refaz. Em contrapartida, nós temos a câmera fotográfica analógica. Ela necessita de filme, que aí, passando por um processo, se tem a revelação da imagem. Então, a gente não consegue ver na hora como a imagem ficou. Toda fotografia conta uma história, mas nem sempre a gente pode acreditar em tudo que está nas imagens, porque com muita frequência as fotos elas escondem realidades que a gente não percebe logo de cara, logo de imediato, né? Essa foto aqui, ela data do século XIX, ela revela uma ama de leite, que era uma mulher escravizada e que cuidava dos filhos dos brancos. Nessa época, a mulher branca ela não amamentava nem cuidava dos próprios filhos. Quem desempenhava essa função era uma mulher negra escravizada. Para tirar uma foto desse tipo aqui, demorava muito tempo e as crianças elas ficavam inquietas, ficavam sem paciência. Então, as amas de leite elas eram chamadas para acompanhar a criança na foto para poder acalmá-las. Logo abaixo desse texto tem uma perguntinha pessoal. Imagine que você não soubesse nada a respeito da história da foto da ama de leite. O que você acharia desse registro fotográfico? Então, vamos supor que você não conhece a história. Agora, você já viu, já leu, já escutou a professora falar. Mas, de imediato, quando você abriu nessa página e você olhou essa foto, você imaginou que essa foto representava o quê? É uma resposta pessoal, tá bom? Mudanças causadas pela fotografia. Antes da invenção da fotografia, os retratos humanos eles eram pintados pelos artistas à mão. Né? Os artistas recebiam várias encomendas dos comerciantes, dos nobres, dos ricos em geral, mas depois da fotografia essa tradição ela começou a diminuir. Começou a ser rompida. E nisso muitos artistas ficaram com medo de perder o seu emprego, sua renda, mas aproveitaram a oportunidade para iniciar novas pesquisas estéticas, novos gêneros de pintura, que é o caso dessa pintura, Mulheres no Jardim, do século XIX, do Claude Monet. Essa pintura aqui já é de uma nova perspectiva estética, ela faz parte do gênero impressionista de pintura. Né? Depois de um tempo, passou esse medo de que uma coisa pudesse substituir a outra, de que a fotografia poderia substituir a pintura, e aí eles perceberam que pintura e fotografia são artes distintas e podem coexistir. Logo após o texto, vocês vão responder também uma pergunta pessoal. Na opinião de vocês, a fotografia substituiu a pintura? Por quê? Leitura de imagens, a fotografia e a pintura. Aqui a gente tem uma pintura de Alberto da Veiga, de 1937, intitulada Os Noivos. E aqui do lado nós temos uma fotografia de um casamento de 1950 do Pierre Verger, que a gente estudou na aula passada junto com a Rosa Gauditano. Então, vocês vão analisar as imagens e vão olhar, vão ver quais são as semelhanças e as diferenças entre essas duas imagens. E aí vocês vão responder as 3 perguntinhas que estão na página 273. Primeira pergunta. O que é de semelhante entre as imagens? O que é de igual entre as imagens? O que as duas imagens estão retratando? Número 2. Como foram utilizadas
as cores. Então, na imagem, na pintura, as cores elas estão de uma maneira e na fotografia elas estão de outra. Número 3, perguntinha pessoal também. Qual é a sua imagem preferida e por quê? Vamos à oficina, então. Nessa oficina aqui, vocês vão criar um painel da vida de vocês com imagens. Não precisa ser imagens reais de vocês. Vocês vão poder pegar em revistas, imagens e retratar, fazer uma linha do tempo com momentos importantes da vida de vocês. Então, vocês podem colocar o nascimento, primeiro aniversário, uma viagem legal. Não precisa ter muita informação, mas tem que ter informações precisas, né? Em ordem cronológica, né? Primeira coisa que aconteceu, depois quando eu fiquei mais velho e assim por diante. Vocês podem também estar desenhando, se não tiver nenhuma revista para recortar, ou, na última hipótese, colocar fotos também, tá? E aí, embaixo de cada imagem, vocês vão escrever o que elas representam. Então, vamos supor lá, vou falar da minha linha do tempo. 1988, nascimento. Foi quando eu nasci, vocês podem colocar uma de quando vocês nasceram. No ano tal foi meu primeiro aniversário. No ano tal eu fiz uma viagem com a minha família para tal lugar e foi divertido. Lembrando que a imagem tem que estar junto com a legenda, tá bom? Esse trabalhinho eu quero ele fora do caderno, eu quero ele numa folha avulsa, que eu quero que vocês me entreguem, que eu vou dar nota nele, tá bom? A atividade que vem na sequência, na página 275, vocês não irão fazer, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem o tema de hoje, tá bom? Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Até a próxima aula. Se cuidem. Beijos.